Olá, pessoal da sexta fase. Então, hoje o vídeo é sobre astronomia. É o primeiro vídeo assim de um conteúdo novo mesmo para vocês. Antes de começar o vídeo, eu vou fazer só um aviso, na verdade. Vocês provavelmente vão ouvir no fundo do vídeo, né, o som do ventilador e talvez de voz de criança também. Né? O ventilador, obviamente, porque tá muito calor, né, gente? E criança, porque como tá na quarentena, enfim, as crianças estão com mais tempo livre do que elas tinham antes, então elas ficam brincando aqui na área comum do condomínio. Pessoal, a astronomia é uma ciência muito antiga, né? E é uma ciência que estuda o quê? Os corpos celestes, os astros. Então, estuda as estrelas, o que tem no universo, estuda as galáxias, né? Estuda qual é a posição desses astros, né? Qual é a ligação que eles têm uns com os outros, né? E é uma ciência que sempre chamou muita atenção da humanidade, né? Essas perguntas, o que tem fora do planeta Terra, o que tem no universo, como que a gente olha para o céu e vê aqueles pontos brilhantes, o que são aqueles pontos brilhantes? Então, esse tipo de pergunta sempre fez parte da história da humanidade. Por isso a astronomia é uma ciência tão antiga. Tá? Bom, a gente tinha um modelo, que é o modelo geocêntrico do Ptolomeu. Né? O Ptolomeu acreditava que quem estava no centro do sistema solar era o planeta Terra, como está aqui nesse desenho. Então, que a Terra estava no centro do sistema solar, a Lua, que é um satélite da Terra, estaria, obviamente, com a sua órbita em volta da Terra, e que os outros planetas, cada um descrevia sua órbita, né, seguia sua trajetória, tudo isso em volta da Terra. Né? Já o modelo heliocêntrico, que é o modelo do Copérnico, é o modelo que a gente, não é o modelo que a gente usa até hoje, né, gente? Óbvio que teve muita evolução de lá para cá, porém, é um modelo onde o Sol está no centro. E, de fato, o Sol é a principal estrela do sistema solar. Né? Então, quem está no centro do sistema solar, de fato, é o Sol. E os planetas descrevem uma trajetória em volta do Sol. Cada planeta tem os seus satélites. A Terra só tem um satélite natural, mas outros planetas têm mais satélites. Ok? E, obviamente, o sistema solar é apenas uma parte de um universo que é imenso, de um universo que tem um monte de galáxias, um monte de estrelas, que tem buraco negro, que, enfim, a gente é só um ponto no meio do universo, né? Então, eu acho que serve aí, vou só fazer um pequeno parênteses agora, para a gente pensar que a gente não tem tanta importância assim, né, gente, no universo. Quando você para pensar na imensidão do universo, a gente não é assim tão importante para a gente achar que a gente pode fazer o que a gente quer com a natureza. Que a gente pode fazer o que a gente quer com esse planeta aqui onde a gente vive, né? Bom, então vamos falar sobre o protagonista, né? Sobre a estrela principal desse sistema, que é o Sol. Bom, o Sol é uma estrela, né? Então ele tem luz própria, ele é um astro luminoso, que é diferente de um astro iluminado. Por exemplo, os planetas são astros iluminados, os satélites são astros iluminados. Por quê? Porque eles refletem a luz de um outro astro. Então, um astro luminoso é um astro que tem luz própria, né? A temperatura do Sol chega a 15 milhões de graus Celsius no centro dele. Ou seja, é como se fosse uma bola de fogo. Né? Agora, para que o Sol libere energia, da onde que vem essa energia? Né? Essa energia tem que vir de algum lugar, ela é produzida de alguma maneira.
obviamente. E essa energia chega até nós. Obviamente, né, que essa energia, quando ela é liberada pelo Sol, ela é liberada mais ou menos em torno de 6.000 graus. E óbvio, né, gente, que essa energia solar não chega aqui na Terra nessa temperatura, senão essa forma de vida que a gente tem aqui no planeta não existiria. Por quê? Do Sol até a Terra, essa energia sofre muitos resfriamentos. Sofre um resfriamento, obviamente. Então a temperatura diminui, ela sofre a ação de várias substâncias, né? Ou seja, a temperatura diminui. Da energia, quando ela sai do Sol até chegar ao planeta Terra, é necessário, obviamente, que exista um filtro, algo que filtre esses raios solares. Então, óbvio que nem tudo chega até a Terra. Até porque a gente tem a atmosfera, a gente tem a camada de ozônio, enfim, a gente tem muita coisa para ir barrando uma parte dos raios solares e também para que essa temperatura diminua e aí, de fato, consiga chegar aqui, né, numa temperatura possível à vida no planeta Terra. Bom, a fonte de elementos químicos na natureza, né, na natureza do planeta Terra, é o Sol, obviamente. Não só do planeta Terra, mas dos outros planetas também do Sistema Solar, a fonte de elementos químicos, obviamente, é o Sol e as estrelas. Né? Por quê? O Sol, basicamente, é formado por 5 elementos químicos: hidrogênio, hélio, carbono, oxigênio e ferro. Né? Então, quando a gente fala que o Sol libera energia, né, os raios solares, essa energia vem de onde? Da fusão de elementos químicos. Né? Por exemplo, elementos leves, por exemplo, o hidrogênio funde com outro átomo de hidrogênio para formar hélio. Tá? E essas fusões nucleares liberam muita energia. Então, essa fusão, essas fusões nucleares que acontecem o tempo todo, é o que gera os raios solares. Ok? E é assim que a gente tem um ciclo interminável de elementos químicos na natureza. Ok? E por isso se fala tanto em preservar o ambiente, se fala tanto em não desmatar, em não queimar, porque quando a gente destrói a atmosfera, quando a gente destrói a camada de ozônio, a gente está fazendo com que esses raios solares não sejam filtrados da maneira correta, e aí que eles cheguem aqui numa temperatura maior do que o nosso planeta está acostumado. E é óbvio que tem consequências, né? Bom, as estrelas são astros luminosos, né? O Sol é uma estrela, obviamente, mas quando eu tô falando aqui de estrela, eu tô falando de outras estrelas que não sejam o Sol, tá? As estrelas, quando a gente olha pro céu, né, a gente vê uns pontinhos brancos, não é? São estrelas. Bom, as estrelas, elas nascem, né? As estrelas, elas nascem e morrem, né? Morrem entre aspas, né, gente? Quando a gente fala de nascer e morrer, o que isso quer dizer? As estrelas, elas são formadas a partir do que a gente chama de nebulosa. O que é nebulosa? Essa imagem aqui, ó, é a imagem de uma nebulosa. O que é isso? A nebulosa é uma grande nuvem de hidrogênio e hélio, que, como eu falei, são elementos químicos muito leves. Eles são abundantes na natureza e são elementos muito leves. Tá? Esses elementos se combinam num processo que a gente chama de fusão nuclear. Então, eles fundem um com o outro e formam outros elementos leves também. Só que esses outros elementos têm outros nomes. Tá? Então, acontecem essas fusões o tempo todo. Ou seja, o hidrogênio ele vai sendo consumido à medida que a vida dessa estrela está passando, né? Porque o que mantém a luz, né, o que mantém a estrela emitindo energia
é exatamente essas fusões nucleares que acontecem. E como essas fusões nucleares, elas consomem quem? Átomos de hidrogênio o tempo todo, né? E átomos de hélio também. Ou seja, vai chegar um momento que não vai ter mais átomo de hélio nem átomo de hidrogênio disponível. Ah, uma outra coisa, esse processo de fusão nuclear, ele libera energia. Então, quando a gente vê o Sol brilhando, né, quando a gente vê a estrela brilhando, o que a gente está vendo, na verdade, é essa energia resultante da fusão nuclear, tá? Da fusão do hidrogênio, da fusão do hélio, ok? Então, e essa fusão, ela gera novos elementos químicos, ok? Só que quando não tem mais átomo de hidrogênio nem átomo de hélio, não tem como ocorrer fusão. Se não tem mais como ocorrer fusão, não tem liberação de energia. E aí a gente diz que a estrela morreu. Mas na verdade, o que quer dizer isso exatamente? Vai chegar um momento que a estrela vai formar átomos de ferro, né? Que é um elemento que, quando a gente compara com o hidrogênio, é um elemento pesado, né? É um elemento bem mais pesado do que o hidrogênio. A partir daí, é como se marcasse a morte da estrela. Porque a partir daí, como o átomo de ferro é um átomo bem mais pesado do que o átomo de hidrogênio, essa estrela vai começar a se resfriar. Então, como ela começa a se resfriar, ela vai se contraindo e aí é como se ela morresse. E aí, nesse momento, pode acontecer duas coisas. Se ela for uma estrela com uma massa, porque as estrelas têm massas diferentes. Se ela for uma estrela que tem uma massa menor do que a do Sol, ela vai formar o que a gente chama de anã marrom, que está nessa imagem aqui, que é uma estrela que tem alguma luminosidade, né, que emite sim energia, mas em pouca quantidade. Né, tá vendo que ela fica parecendo um planeta, praticamente? Né, ela não emite tanta energia. Agora, se ela for uma estrela que tiver uma massa grande, né, ela vai formar o que a gente chama de anã branca, ou seja, uma estrela que vai emitir sim mais energia, porque ainda sobrou, porque ela ainda vai conseguir fazer mais fusões nucleares, tá bom? Bom, também pode acontecer desses átomos de ferro, né, que começaram a se formar, formar o que a gente chama de supernova, tá bom? É como se fossem novas estrelas mesmo. E isso, gente, acontece o tempo todo no universo. A gente não pode esquecer que no sistema solar a gente tem a estrela principal, que é o Sol, e tem os planetas que estão em volta do Sol. Os planetas, eles são corpos celestes, né? Então eles estão no céu. Porém, eles são astros iluminados, então eles refletem a luz do Sol. E em volta desses planetas tem um satélite, ou seja, um corpo que também é iluminado, que está em volta do planeta. Né? Ou seja, satélites são astros iluminados que estão em volta de um planeta, né? Que tem uma órbita em volta de um planeta. Tá? Esse desenho aqui, isso aqui é um esquema, tá, gente? Isso aqui não é uma imagem real. Isso aqui é um esquema para mostrar a diferença gigantesca de tamanho do Sol em relação aos planetas do sistema solar. Tá? Então, gente, é isso. O sistema solar, a gente tem como estrela principal o Sol, porém tem muitas e muitas outras estrelas, tem galáxias. O sistema solar está numa galáxia que é chamada de Via Láctea, né? Só que nessa galáxia, tem muitas outras coisas além do sistema solar. Né? Já se tem reportagens assim de outros planetas que não estão aqui no sistema solar. A gente tem asteroides. Enfim, tem muita coisa além do planeta Terra, tem muita coisa além do sistema solar, inclusive. Ok? Bom, então esse vídeo é só para vocês terem mesmo uma noção do que é
um pouquinho de astronomia, a gente vai continuar um pouco nesse assunto, tá? No próximo vídeo. Vocês vão ver, eu vou colocar também no portal, eu vou mostrar aqui para vocês. Um arquivo onde tem o link para vocês acessarem, ó, é esse arquivo aqui. Esse aqui é o link que vocês vão clicar e vão acessar o formulário, que tem umas perguntinhas em relação a esse vídeo. Não pode esquecer de clicar em enviar, tá, gente? E coloque o nome todo lá na atividade de vocês, tá bom? Qualquer coisa é só chamar lá no grupo do WhatsApp, tirar alguma dúvida, ok? Um beijo para vocês, espero que vocês estejam bem e façam os exercícios com atenção.